Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa Casa na Arte, pode entrar, eu sou Vanina Sigrist, te agradeço demais pela companhia aqui. Hoje nós vamos conversar sobre o valor da arte na guerra, isso porque eu acabei de assistir a última temporada da série La Casa de Papel, ou A Casa de Papel em português, que foi lançada agora no dia 3 de setembro, na plataforma de streaming Netflix. Eu não sei se vocês conhecem a série, é uma série de muito sucesso, lançada em 2017, sucesso de público, não tanto no início, no seu lançamento, quando foi pela Antena 3 na Espanha, é uma série espanhola, né, filmada quase exclusivamente em Madrid, com exceção de algumas tomadas na Itália e em outros países, e ela foi comprada no final da primeira temporada pela Netflix, adaptada com nova organização de quantidade de episódios em cada temporada, e agora no último dia 3 eles lançaram, né, o primeiro volume da parte 5, porque o segundo só sai no finzinho do ano, em 3 de dezembro. Tudo isso para que o suspense seja ainda maior, até porque aqui na América Latina, em alguns outros países, é uma série que faz muito sucesso. Ela é uma das mais assistidas de língua não inglesa, né, na Netflix e também no catálogo geral, né, digamos assim. Então, virou fantasia de carnaval, né? As máscaras de Dalí, que são máscaras tão conhecidas, famosas, que são aquelas que os ladrões que entram tanto na Casa da Moeda, né, que é a Casa de Papel na Espanha, quanto no Banco, né, Central da Espanha, são máscaras aí muito conhecidas, usadas por eles e que já fazem alusão a um artista muito consagrado, que é Salvador Dalí. Então já começa um pouco a inserção da arte na série por aí. Eu não vou, claro, aqui recontar todo o enredo, né? Eu acho que a série conseguiu criar uma comunidade de muitos fãs, de muitos aficionados, de pessoas que seguem, acompanham, inclusive aqui no YouTube há muitos vídeos deliberando sobre o fim, o que vai acontecer, erros de gravação, spoilers, que fim levará a determinadas personagens, porque o público, né, o grande público acompanha realmente o desenrolar da trama e torce por certos, né, personagens e lamenta a morte de certos personagens, né, como por exemplo agora, mais recentemente, a Tóquio, né, que morre na última mesmo, derradeira cena desta parte 5, volume 1. É uma produção de Alex Pina, e ela termina agora, né, este final de ano de 2021, já disseram que é aí a última temporada. Mas por que eu estou falando da Casa de Papel aqui, hoje? Não só pela máscara de Dalí, não só pela música Bella Ciao, que é uma canção muito famosa, antifascista, que não só na Itália, enfim, né, no mundo todo é uma canção é um hino, um verdadeiro hino de resistência, né, partidiana na Itália, quando havia resistência ao regime, né, fascista, mas depois ganha, claro, também visibilidade, força, enfim, né, em outros países, no mundo todo. Também é uma canção que aparece em várias cenas durante a série. E assim, o enredo básico, para quem não conhece, só para que vocês possam me acompanhar nesse vídeo, é uma turma, né, ou uma gangue, como eles mesmos dizem, que mentor em particular, chamado professor, cria escolhendo a dedo quem serão os seus membros e integrantes, porque cada qual tem habilidades muito específicas na área do crime, do roubo, da segurança ou da cibersegurança. Alguns entendem mais de computadores, de sistemas, de códigos, de hackear informações, outros sabem manejar armas como ninguém, já participaram de guerras, inclusive, e a característica que eu acho em comum é que todos eles são considerados marginalizados de certa forma por terem ou origem latina, vivendo na Europa, né, ou origem dos Balcãs, ou eles são realmente de origem muito humilde e não têm estudos e que foram considerados marginalizados, ou porque são homossexuais, alguns deles trans, inclusive, né, como uma das personagens. Enfim, eles são rejeitados.
elaborados, eles são de certa forma uma escória, mas eles são muito humanos e muito habilidosos, né, em certas técnicas que eles sabem mobilizar para roubos, e esses são grandes roubos que são elaborados pelo professor, também com a ajuda de seu irmão, que fica conhecido na trama como Berlim, porque cada um adota um codinome fazendo referência a nomes de cidades e capitais aí importantes, como Lisboa também, e assim por diante. Então a trama um pouco é essa, e eles planejam 2 roubos, um muito bem sucedido à Casa da Moeda, das primeiras temporadas. Eles usufruem do dinheiro que eles conquistam durante também um certo tempo, cerca de 2 anos, e eles se reencontram para um próximo plano, sempre muito mirabolante, muito complexo, com muitas variáveis, é claro, porque eles planejam esses roubos e esses assaltos levando em conta, tomando certas cautelas, digamos assim, levando em conta certas características que eles gostam de imprimir nesse plano, né, que eles têm. Não fazer vítimas ou evitar ao máximo que elas apareçam, né, durante a ação e a execução, tentar fazer com que ninguém perceba e não se dê conta da perda, né, de somas, né, astronômicas que eles, na verdade, provocam, né, com essa ação, com esse plano que eles desejam sempre desenvolver, fazer com que, claro, não haja muitos feridos, que eles possam sair com segurança, no anonimato, sempre, e acabam depois se tornando fugitivos, eternamente fugitivos, porque eles depois dividem, né, o lucro, digamos assim, daquele assalto, e querem viver a vida de forma... o X da questão um pouco é mostrar que eles são de resistência, né, como os antifascistas foram e são até hoje, de resistência às manobras de governos e de poderes, né, oficiais, como a política e a polícia, que aparecem muito fortemente na série, não só civil, mas também militar. O exército espanhol é lá mobilizado para entrar, e nessa 5ª temporada aparece, né, com muita força, com seus tanques, com seu armamento, com o treinamento dos seus militares e policiais, que são aqueles realmente treinados para a guerra e que matarão todos se for necessário para que a ação, né, a estratégia aconteça e seja bem sucedida. Enfim, então nós temos estes poderes e estes resistentes que, como estiveram sempre à margem, fugindo da polícia, né, não sendo atendidos pela política, né, e pelos seus serviços assistenciais, sendo negligenciados ou subvalorizados ou desvalorizados, desmoralizados ou sequer considerados cidadãos, né, oficiais dentro de certos países por onde viveram. Enfim, a luta é um pouco essa luta. É a luta do: se tiram de mim, eu também posso tirar de alguém. E se tiram de mim e roubam de mim a minha liberdade, a minha identidade, a possibilidade de eu viver como eu quero, a minha liberdade, a minha etnia, a minha raça, a minha opção sexual, enfim, eu tenho que de alguma forma reagir. E a reação, neste caso em específico, encabeçada, né, por essa figura do professor, do mentor, do organizador e do planejador né, estratégico ali do plano, é fazer com que isso aconteça e com que esse grito de liberdade tão sufocado, tão reprimido, aconteça, né? Então esse é o enredo básico. Agora, nesta parte 5 e última da série, o que me chamou a atenção é que algumas falas são muito marcadas relacionadas à arte. E aqui nós estamos num espaço como uma casa na árvore, em que a gente entra para conversar sobre arte, sobre livros e filmes, músicas, né, de que a gente gosta e que façam com que a gente pense um pouco o mundo dessa forma mais sensível, dessa forma sensível, sensorial e impactante. Então eu selecionei 2 cenas que eu gostaria de referir aqui. Quem não assistiu entende plenamente, porque eu vou mais ou menos descrever o que acontece, e eu trouxe aqui as citações das falas das personagens. Quem quiser assistir só depois. Eu não vou me ater ao enredo, já disse, então também não darei spoilers.
tá? Sobre o fim, o que acontece, quem ainda não viu. Não se trata de ficar dizendo quem vai, não vai morrer, quem vai sobreviver, se eles vão ganhar ou não, porque na verdade a população em Madrid inteira está diante do banco esperando a saída deles e torcendo pelo triunfo dessa turma, né? De ladrões que estão lá com alguns reféns, enfim. Como não se trata disso, fiquem tranquilos, tá? A primeira cena que eu escolhi para conversar com vocês aqui é uma que aparece no terceiro episódio dessa nova temporada, Bem-vindos ao Show da Vida. E é uma cena em que Berlim, que é filho do professor, dialoga com o seu filho e vai tentar convencê-lo a entrar no mundo do crime, inclusive, e ajudar o pai num roubo que ele pretende fazer a um castelo, que é o castelo de Frederiksborg, onde há um museu, uma sala, né, protegida com peças antiquíssimas que teriam pertencido a culturas vikings. Todos esses objetos, né, em ouro, né, ouro viking, ouro antigo, enfim, é um conjunto, né, de peças, de objetos e utensílios, né, que parecem até musicais, taças, enfim, objetos que pertenceriam a essas civilizações e que estão ali super protegidos por seguranças, alarmes, seguranças na porta, né, guardando esse espaço. E como Tatiana, a então esposa de Berlim, como pianista, tocaria numa noite ali no castelo para um público em clima de festa, seria uma grande oportunidade de eles, como convidados oficiais daquela noite, entrarem no castelo e terem dali a oportunidade de agirem. A questão, né, o intuito era roubarem os objetos verdadeiros, substituindo-os por réplicas. E é aí que chega a minha primeira questão aqui sobre o valor da arte. O filho de Berlim discorda do pai e diz: meu Deus, você está me pedindo para roubar objetos de arte, peças antigas feitas em ouro por vikings com códigos nórdicos, com símbolos, entalhadas e esculpidas e trabalhadas e forjadas à mão. Elas são peças de arte e devem permanecer como arte no museu. A gente não pode roubar esse tipo de coisa. Poderia roubar o dinheiro, as joias, enfim, qualquer outra coisa que estivesse com os convidados, mas ele se incomoda um pouco com o roubo destes objetos em específico, que são objetos de arte. E o pai replica, dizendo que não são arte, porque são objetos de uma cultura grosseira, ele diz, como a cultura dos vikings, que nada mais faz do que barbaramente atacar outras civilizações e culturas, gregos, romanos, persas, para poder derreter verdadeiras, segundo ele, obras de arte que essas civilizações possuem e fazer os objetos seus, que são objetos toscos, segundo ele, objetos cotidianos. Eles derretem para fazer prato, para fazer copo, para fazer taça, onde já se viu. Então, na visão de Berlim, objetos de arte destas civilizações, na sua visão ditas mais clássicas, mais sofisticadas, seriam arte, porque são esculturas, são objetos pensados para que tenham um valor artístico, um valor estético, enfim, e que às vezes são espolhadas da guerra, das invasões, enfim, com povos bárbaros, ditos bárbaros, vikings, como aparece aqui, e são derretidas para fazerem meros objetos cotidianos, como nós temos hoje pratos, tigelas, copos, utensílios, garfos e facas, enfim, que não são objetos de arte. Nós não consideramos objetos de arte, a menos que eles estejam dentro de uma galeria de arte, num espaço específico e privilegiado, e alguém diga, isto é uma obra de arte. Recebe uma etiqueta, tem o nome do artista ou da artista, tem a data de criação, tem um QR Code para que você leia com as informações que estão ali e está colocado dentro de um espaço que legitima e que chancela o valor artístico daquilo, como um mictório. Por exemplo, vocês sabem, né, que já foi colocado uma roda de bicicleta, às vezes um pinico qualquer, ou um objeto que é retirado de um contexto usual, né, naturalizado para um outro e diz, isto agora é uma obra de arte, né, por diversos motivos. A gente não vai entrar nessa conversa hoje, quem sabe um dia, até porque ela é bem legal, bem interessante. E uma outra cena em que aparece também uma briga entre dois personagens
que se vê que é de um ponto de vista mais maduro, racional, né, sensato e mais moralista também, num certo sentido, conservador em relação a certos direitos, em relação a certas leis que deveriam ser realmente aplicadas nesse sentido, estou querendo dizer, né, da tradição, da moralidade, né, da conduta ética mais rigorosa, da defesa dos direitos e também do valor da arte. É uma cena consecutiva essa em que aparece o Coronel Tamayo, que a gente sabe, ele é totalmente um homem fora da lei e de qualquer escrúpulo, a menos que seja, na visão dele, né, tendo que tirar o corpo dele fora e salvar a sua própria pele, porque se depender de que ele salve a dos demais, ele vai colocar sempre os seus próprios interesses em primeiro lugar. E sabemos, ele é inescrupuloso, ele forja provas, ele falseia as provas, ele inventa histórias, ele delata, né, mentirosamente colegas e ex-colegas de trabalho, enfim. O Coronel Tamayo está conversando com aquele policial Ángel, né, e Ángel defende o teto do prédio do Banco Central da Espanha, onde está o grupo lá com os reféns tentando resistir a duras penas, né, porque eles estão quase sendo atacados pelo exército e serão mortos, estão com a vida por um fio e enfim, como estamos na última temporada, então está com esse clima super quente, né, e com a expectativa do público nas mãos desses produtores e diretores que fazem tão bem de ficar criando tramas paralelas à trama central, que é do desenlace a esse ataque ao banco, justamente que é para retardar o fim e possibilitar que a gente vá ou recuperando alguns episódios das outras temporadas ou conhecendo um pouco mais a fundo cada uma das personagens através de diálogos que tenham acontecido anos antes, meses antes, só para que a expectativa vá sendo cada vez mais, né, trabalhada e alimentada. E quando o policial Ángel argumenta sobre a questão da arte, ele diz: como é que você vai atacar o banco pelo teto, porque a ação seria pelo teto em razão de algum sistema, né, mais frágil que poderia ser desativado ali, eles poderiam entrar. Ele diz, esse teto do banco remonta ao século XVIII, ele diz, quando durante a Guerra Civil, né, ele foi trazido para cá do Palácio de Jaén, para ser justamente protegido e não ser destruído. E o teto tem um valor histórico, de patrimônio, ele diz, e artístico imensurável. E não é possível que vocês metralhem, explodam, lancem granadas, lança-foguetes, sei lá o que até lá e destruam este patrimônio que é patrimônio mundial e que precisa ser preservado e que tem muito a ver também com a história da própria Espanha, já que a questão era o orgulho dos espanhóis, a ação policial ali era uma ação que deveria, né, levar em conta tudo isso, esse orgulho, esse patriotismo. O coronel diz, mas de forma alguma, eu não quero saber. Aí o Ángel ainda diz que havia pinturas do pintor Goya dentro daquele espaço, que provavelmente correriam o risco de ser destruídas, e de ouro quimbaia, de civilização também antiga e super relacionada à história das Américas. E aí, vejam, é esse o embate que aparece bastante declarado até nestas cenas que me chamaram a atenção e que eu queria dividir aqui com vocês. Quer dizer, qual é o valor da arte na guerra para voltar ao nosso título? Os personagens desta série A Casa de Papel, eles não estão de acordo sobre o valor da arte, obviamente, porque muitos ali sequer aproveitam, curtem, conhecem e usufruem da arte, né? E sempre viveram sem arte ou praticamente sem arte na sua vida, principalmente essa arte das pinturas, dos grandes tetos abobadados,
né, das esculturas, dos colunas e colunas de mármore que aparecem ali dentro. A arquitetura é belíssima e dentro todo o acervo também. Porque assim como na Casa de Papel, aqui no banco, há salas e salas que são consideradas museus, como as notas antigas, moedas, digamos assim, né, de séculos e séculos. É todo um acervo que não vale de absolutamente nada quando se trata de você vencer ou perder, proteger a sua própria vida ou cuidar para que ela não se esvaia tão rapidamente, retardar talvez a derrota que é iminente e que é certa, mas que você decide postergar, né, e lutar bravamente o máximo que você conseguir, porque é uma questão de vida ou morte na guerra, é uma questão de invadir ou ser invadido, de se proteger ou desprotegendo-se morrer, né, pura e simplesmente. Então essa questão fica muito clara e muito declarada, mas também é inegável que essa discussão que aparece de quem tem valor, quem não tem valor, da corrupção que acontece em todos os grupos, dentre os reféns aos traidores, dentre os próprios participantes ali, tem sempre a iminência de alguém trair, delatar, entregar, né? Enfim, descumprir ordens dos líderes, porque eles brigam muito o tempo todo e discutem. Da parte dos policiais e do exército a mesma coisa, quem está no comando, quem não está, a questão da autoridade, são questões que aparecem. É claro, num drama policial como esta série, né? Um drama policial, um drama de ação, em que a gente fica, claro, torcendo por um lado, por outro, ou vendo que na verdade quase ninguém tem razão e no fundo quase todo mundo tem razão. E a arte aparece nessa parte 5 da série desta forma. Não só nestas cenas, mas nestas cenas fica muito mais claro que os personagens estão, na verdade, dizendo: a arte, diz Berlim, é o espetáculo que nós vamos criar de entrar pela porta de entrada e sair pela porta de entrada sendo aplaudido, porque eles sequer imaginam que nós os roubamos. Este é o grande espetáculo da vida. E ele era um bom vivan, adorava comer lagosta, beber e comer do bom e do melhor, frequentar bons restaurantes, viajar para cidades com muita arte, muita história da arte, como Florença, por exemplo, na Itália, e outros personagens também, né? De certa forma, alguns deles, como esses que são os mais intelectuais e que planejam esse assalto, eles têm uma sensação de qual é o valor da arte, eles deixam isso transparecer nas atitudes deles. Mas a gente tem de levar em conta que, ainda assim, Berlim se mostra como valorizador de uma determinada arte, que é a arte ocidental, por exemplo, e não as outras consideradas grosseiras e bárbaras, né? Aí vem a questão, eu acho, que vale a pena a gente se colocar e que eu gostaria que vocês também respondessem aí nos comentários, né? Ou aqueles que têm a ideia de que não são objetos antiquíssimos com muita história, como o filho de Berlim, e diz: eu não posso roubar estes objetos, me peça para roubar outras coisas. Ele está, assim como o policial Angel, dizendo: isto tem valor, se a gente puder até o último minuto evitar que isto seja destruído e tentar entrar de uma outra forma num prédio para que não destrua um teto que na verdade já foi preservado, recuperado, já tem história, é belíssimo, já foi, né? E o coronel, que é o seu inimigo nesse diálogo, né, que é o contra-argumentador aí, o tempo todo diz: e você acha que depois não pode ser reconstruído, reconstituído, enfim, imitado, reproduzido, constrói outro, faz outro, já perdemos sinagogas no mundo todo. A gente não vai deixar de fazer guerra por causa da arte, essa é a questão. Então tem dois pontos de vista aqui, bem diferentes, bem conflitantes, entendem? Esse ponto de vista de vamos tentar ao máximo preservar, e a preservação da arte é sinônimo de preservação também de vida, é sinônimo de preservação da ética, da história, do patrimônio, do que se constrói, é a atitude do construtivismo muito mais do que da destruição total, como é a arte da força física mais violenta, mais incisiva, do não pensar em quem você está atirando, atire em qualquer um, enfim. Então a gente percebe que tem esse dilema. Não é um dilema só do fracasso ou sucesso dos heróis e vilões, né? Mas eu acho que tem a questão artística aqui que aparece em várias cenas em que se vê aqueles quadros caindo, queimando, sendo destroçados, colunas de mármore perdidas, enfim.
Toda essa história, esse patrimônio faz parte dessa derrubada, porque faz parte também dessa contestação, que é a contestação, vejam, destes marginalizados. Os marginalizados são aqueles que não participam de nada e pertencem às culturas cujos objetos artísticos muitas vezes são roubados, né? Pelas culturas, pelos países desenvolvidos, como os europeus, por exemplo, para serem colocados em museus na Inglaterra, em museus na França, nos acervos os mais grandiosos e bem protegidos, enfim, nestes países, para que estejam sob sua custódia e rendam lucros turísticos, enfim, para estes países, mas que vêm de onde? Daqui do Brasil, por exemplo, da nossa cultura indígena, né, muitas vezes. Então, qual que é o valor da arte na guerra? Na guerra você rouba a vida, rouba a dignidade e rouba a arte do outro povo para dizer que é tua, colocar dentro do teu museu, para valorizar ali dentro do teu território. Quantas brigas não há, né? Muitas vezes entre países para dizer, não, tem que ficar aqui esse objeto, não, tem que ficar aqui nesse museu britânico. Essas brigas, elas são comuns, infelizmente, porque não se chega a um acordo sobre qual é, na verdade, o direito, né, de ter a posse sobre estes objetos, muitos deles muitíssimo valiosos, como eram estes aí do assalto, os objetos pesados em ouro, viking, enfim, que atraíram aí o olhar das personagens. E vocês, o que pensam a respeito disso? Participem aí, por favor, dos comentários, se quiserem, me dizendo qual o valor da arte na guerra para você. Tem vilão e tem mocinho nessa história? Eu acho que não, né? Eu acho que a gente consegue, na verdade, fazer com que a arte tenha valor, contanto que seja ou nossa, ou que esteja sob a nossa custódia no nosso território. Senão ela é sempre considerada subvalorizada, ela é desconsiderada como enquanto valor mesmo artístico, enfim, e ela é, na verdade, destruída, apagada, né? Eliminada para que algo novo surja. É uma questão de valor, é uma questão de legitimação, é uma questão de chancela. Arte e é uma coisa linda, mas ao mesmo tempo tem todas essas histórias aí dentro dessa questão que eu acho vale a pena que a gente traga aqui. Essa foi a minha leitura da arte dentro da série A Casa de Papel. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo pelos comentários e fiquem com a gente para os próximos vídeos também, sempre seguindo a Casa na Arte, se puderem. Um beijo e até a próxima!